Satanás gosta de cultos barulhentos, porque nos cultos barulhentos ninguém aprende nada. Assim como dentro de uma sala de aula barulhenta, bagunçada, ninguém vai aprender nada. Por isso os professores exigem silêncio. Assim também nos cultos barulhentos ninguém aprende nada, mas todo mundo é confundido. Infelizmente está surgindo no mundo cristão e também no mundo adventista uma tendência para o culto emocional. Pode ser através de um extremismo, mesmo na reforma da saúde. Satanás lança muitas pessoas para o extremismo na reforma da saúde. Satanás lança muitos cristãos para o relaxamento na reforma da saúde. Então fica um povo relaxado numa extremidade e um povo extremista na outra extremidade, e os dois estão agradando a Satanás. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 11 de Eventos Finais. O capítulo 11 está falando exatamente sobre os enganos satânicos nos últimos dias. O que mais vamos ter nos últimos dias são enganos satânicos. E aqui na página 91 começa dizendo: aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Por que ele trabalha mais agora do que há 20 anos atrás? Porque ele sabe que o tempo está curto. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele estuda a Bíblia, ele conhece as profecias. Então ele está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Ele quer ser o líder do cristianismo no mundo. Imaginem só o cristianismo no mundo, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como líder Satanás na terra. É isso que ele quer. Ele quer conduzir o cristianismo para um lado de preferência dele, dando ênfase naquilo que ele quer que seja dado ênfase, com uma intensidade que é incrível. Satanás está agindo com os seus enganosos prodígios, milagres, maravilhas. Por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Bendito seja Deus por esta frase. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Porque quando Deus diz se possível fosse, é porque não é possível enganar os escolhidos. Não é possível. Portanto, meus queridos, aqueles que se apegam à palavra de Deus, aqueles que se apegam ao que está escrito, como Jesus enfrentou a Satanás com assim diz o Senhor, está escrito, estes prevalecerão, estes serão vitoriosos, não serão enganados. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo é a vida que parece virtuosa, parece honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Em outras palavras, o mais forte baluarte do vício no mundo são cristãos que não vivem a fé que professam, que não vivem a verdade que professam. O problema do cristianismo não é a podridão do mundo. O problema do cristianismo não é a situação em que o mundo está hoje. O problema do cristianismo é o cristianismo. São os cristãos que não praticam, que não vivem, mas que somente professam uma fé. É como aquela videira cheia de folhas, frondosa, mas que não tinha frutos. É uma aparência enganosa. Aparências que enganam. Até mesmo na igreja adventista, diz aqui na página 91,
Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os piores inimigos são os que estão dentro. Os obstáculos à força e ao êxito, ao sucesso, são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. O que impede o êxito, o sucesso da religião de nosso Senhor Jesus não são os ímpios lá fora, mas são os cristãos desbotados, são os cristãos mais ou menos, são os cristãos mornos de Laodiceia que impedem o sucesso do cristianismo, da religião do nosso Senhor Jesus. Quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave para o seu progresso? O que mais trabalha contra a reforma da saúde são aqueles que conhecem a reforma da saúde, certo? Mas que não praticam. Na página 92 fala que os espíritos mentirosos contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos. Por quê? Especificamente temos que entender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Satanás aparecerá, demônios aparecerão na forma de pessoas, de entes queridos que já morreram. E eles declararão que o sábado não é mais o dia de guarda. Declararão e falarão de doutrinas que são antibíblicas, mas que as pessoas darão ouvidos, porque estão conversando com pessoas entes queridas que estão aparecendo para elas. Por isso, a ênfase aqui é que nós temos que entender o estado dos mortos, para que não sejamos enganados mediante dois grandes erros. Primeiro, a imortalidade da alma. E segundo, a santidade do domingo. Através destes dois grandes erros, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, a crença na imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritualismo. Todas as sociedades secretas, Rosacruzes, maçonaria, enfim, todas as sociedades secretas, todas as religiões não cristãs, como o hinduísmo, como o budismo, bem como todas as igrejas cristãs, acreditam na imortalidade da alma. A igreja adventista acredita na mortalidade da alma. Mas, queridos, a crença de que a alma é imortal lança a base e faz a plataforma para o espiritualismo crescer, se fortalecer no mundo. A outra doutrina mencionada aqui é a doutrina da santidade do domingo. Através da santificação do domingo, as pessoas se ligam a Roma. E através da imortalidade da alma, as pessoas se ligam ao espiritualismo. Então forma-se uma aliança, uma tríplice aliança. Pessoas se levantarão pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e adoração que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Amém por isso. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem. A bênção do falso Cristo é dada sobre aqueles que transgridem a lei de Deus, sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara a ira de Deus sem mistura será derramada. Existirão falsos reavivamentos. Antes do verdadeiro reavivamento, haverá um falso reavivamento. O falso vem antes.
o reavivamento falso. Satanás sabe que nos últimos dias, antes que a porta da graça se feche, haverá um reavivamento tão grande no meio do povo de Deus, dos sinceros filhos de Deus, como aquele reavivamento que existia na igreja primitiva. Quando foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, 3.000 almas se converteram num dia. As pessoas eram curadas. Obras maravilhosas eram efetuadas. Haverá um reavivamento agora no tempo do fim, maior do que aquele. E Satanás sabe disso. Por isso ele está criando um falso reavivamento no meio das igrejas evangélicas. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Quando Ellen White fala adventistas nominais, está falando dos adventistas do primeiro dia. Quando surgiu a igreja adventista em 1844, surgiram outros grupos religiosos também. Existiam os adventistas do primeiro dia. Então ela chama de adventistas nominais. Vi que Deus tem filhos honestos entre eles e entre as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Então haverá um reavivamento falso, para que as pessoas acreditem que Deus está com elas. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor, agora o reavivamento verdadeiro agora, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo deseja impedir esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, se esforçará Satanás para evitá-lo, introduzindo uma contrafação. Existe um excitamento emotivo nas igrejas, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Infelizmente, está surgindo no mundo cristão e também no mundo adventista uma tendência para o culto emocional. Vejam aqui, há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para testar o comprometimento e que exigem a renúncia de si mesmos e renúncia ao mundo, podemos estar certos de que ali não está a bênção de Deus. Está surgindo um estilo adventista light, está surgindo um estilo adventista liberal, está surgindo um estilo adventista emocional. E Satanás tem feito crescer. Queridos, no meio do culto emocional, no meio desta excitação da histeria, o que Satanás introduziria? As coisas descritas como que ocorrendo lá em Indiana, isso ocorreu no tempo de Ellen White, em Indiana, com relação à música. O Senhor revelou-me, disse ela, que se tornariam realidade imediatamente antes da terminação do tempo da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá gritos, tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto às decisões retas. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos, perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e com barulho para provocar um carnaval. E isso é chamado de ação do Espírito Santo. Não sei se vocês assistiram um vídeo que está aí no YouTube de
de um concerto, de uma apresentação musical na Nova Semente. Realmente, se vocês assistirem, vocês vão sentir o que está sendo falado aqui. Dança, barulho, gritaria, mas tudo em nome de alcançar o povo para Jesus. Tudo em nome de alcançar alguém e trazê-los para Jesus. Queridos, existem métodos e métodos. Nós não poderemos misturar o santo com o profano, mesmo que seja com a desculpa de alcançar alguém para Jesus. Não podemos misturar o fogo estranho com o fogo sagrado. Satanás fará da música uma armadilha. Não sei quantos assistiram esse vídeo. Alguém aqui assistiu? Você assistiu, não é? Então, além deste barulho, porque Satanás precisa de barulho. Satanás, ele é percebido no silêncio. No silêncio, quando a pessoa está lendo a Bíblia, ouvindo, meditando no que está lendo, Satanás é discernido facilmente. Mas no barulho, na balbúrdia, na confusão, no emocional, no sentimentalismo, ele passa disfarçadamente, sem ser discernido, e ele confunde as mentes. Satanás gosta de cultos barulhentos, porque nos cultos barulhentos ninguém aprende nada. Assim como dentro de uma sala de aula barulhenta, bagunçada, ninguém vai aprender nada, por isso os professores exigem silêncio. Assim também nos cultos barulhentos ninguém aprende nada, mas todo mundo é confundido. Porque Deus ama o silêncio e Satanás ama o barulho. No meio do barulho surge também o falar línguas estranhas. Isso já aconteceu também no início do movimento adventista, iniciou uma tendência de falar línguas estranhas. Mas hoje isso está muito comum no meio evangélico. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas, porque existe o verdadeiro dom de línguas, que está na Bíblia, em Atos capítulo 2, que são línguas estrangeiras, não línguas estranhas. Línguas estrangeiras sendo faladas por pessoas que nunca estudaram aquelas línguas, é uma demonstração de que é o dom do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Porém, línguas estranhas não são línguas estrangeiras. Línguas estranhas são línguas para as quais não existe interpretação. E falam todos ao mesmo tempo, é uma confusão. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 14, Deus estabeleceu ordem no culto da sua igreja. 1 Coríntios capítulo 14, ali está a ordem de Deus. Mas o fanatismo e a exaltação, o falar línguas estranhas, os cultos ruidosos, têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Não, Deus não é surdo. Eu não preciso gritar para falar com Deus. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de agitação e de alegria. Uma pessoa disse: eu não vou mais frequentar a sua igreja porque eu acho os cultos muito silenciosos. O louvor é muito silencioso. Porque esta pessoa estava acostumada com o pentecostalismo, com o barulho, com a gritaria. Sim, queridos, o culto de Deus é um culto silencioso. Deus se manifestou no silêncio da montanha de Elias. Quando Elias no Monte Horebe estava dentro da caverna, Deus não se manifestou no storm, na tempestade, no furacão, no fogo. Não, Deus se manifestou através de uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu aquela brisa e aquela voz mansa e delicada, ele sabia que era Deus.
esforçam-se e por isso chegam a uma confusão dos sentimentos. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam por solenidade, profundo exame do coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Anjos maus aparecem como seres humanos. Este é mais um dos enganos satânicos dos últimos dias, quando anjos maus vão aparecer dizendo serem pessoas mortas e que estão aparecendo. Os anjos que caíram com Satanás, com ele aparecerão na terra como seres humanos procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como seres humanos e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. À medida que Satanás tem mais liberdade para aparecer mais vezes e com um maior número de anjos maus, também os anjos bons, os anjos bons de Deus têm a liberação por parte de Jesus Cristo, que é o chefe dos anjos, para também aparecerem com maior frequência. Dos dois lados. Agora, no tempo do fim, anjos bons e anjos maus vão aparecer mais. Obviamente, um anjo bom não vai aparecer como pessoa morta. Sua mamãe que já faleceu, um anjo bom não vai aparecer como sendo a sua mãe que já faleceu. Mas os anjos maus aparecem na pessoa de pessoas mortas. E as pessoas acreditam porque ele fala coisas que só a pessoa que morreu sabia. Mas aquilo que nós sabemos, Satanás também sabe. Esqueceram-se os adventistas do sétimo dia a advertência dada em Efésios capítulo 6? Esta é uma pergunta feita aqui na página 94. Vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás não aparece dizendo, sou eu, cheguei. Não, ele aparece de forma astuta, sutil, de forma que as pessoas não percebem. Pode ser através de um falso dom de línguas, pode ser através de um louvor agitado e confuso, dizendo ser manifestação do Espírito Santo, pode ser através de um extremismo, mesmo na reforma da saúde. Satanás lança muitas pessoas para o extremismo na reforma da saúde. Satanás lança muitos cristãos para o relaxamento na reforma da saúde. Então fica um povo relaxado numa extremidade e um povo extremista na outra extremidade, e os dois estão agradando a Satanás. Mas Deus quer um povo equilibrado, porque Jesus é equilibrado. E aqui no capítulo 6, verso 11, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos uma luta contra seres humanos. Nossa luta é contra os príncipes e as potestades das trevas. E aqui diz, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não dá para enfrentarmos os demônios com a nossa força. Não dá para enfrentarmos o demônio com o nosso discernimento humano, a nossa sabedoria, não. Nós temos que buscar na Bíblia o esclarecimento da Bíblia. Nós temos que enfrentar como está escrito, assim disse o Senhor. Nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo para ter discernimento, discernir o bem e o mal.
Por isso, a pergunta aqui feita na página 94 é: esqueceram os adventistas do sétimo dia a advertência dada em Efésios 6? Estamos empenhados numa peleja contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente, que é Jesus, bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Nós temos que seguir Jesus? Sim. Como? Bem de perto. Porque seguir Jesus de longe não adianta. A Bíblia diz que João seguia Jesus de perto. Quando João, um discípulo amado, Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, ele estava ali junto, naquela noite em que Jesus foi julgado. João estava ali bem próximo de Jesus. Pedro estava longe. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Mas Pedro veio seguindo Jesus de longe, vendo por onde ele estava indo, e quando ele chegou lá no local do julgamento, Pedro ficou de longe. Por isso ele caiu em pecado. Por isso ele traiu Jesus. Porque ele estava seguindo o seu mestre de longe. E a ênfase aqui é: a menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. A pergunta que eu faço não é se estamos seguindo Jesus. A pergunta que eu faço é: estamos seguindo de perto? Conversando com ele toda hora? Pedindo a opinião dele? Perguntando o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Em toda a igreja, em toda reunião, Satanás pode ter os seus representantes se reunindo em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Como é que Satanás pode entrar numa igreja se ali é um lugar onde o nome de Jesus está sendo exaltado? Ele não pode. Ele não pode. Como é que Satanás pode matar uma pessoa? Ele não pode. Mas ele pode convencer alguém de matar. Ele não pode entrar num culto que está sendo realizado a Jesus. Ele não pode. Mas ele pode usar alguém que entrou no culto. Ele entra com a pessoa. Ele precisa de uma célula hospedeira. Satanás precisa de uma célula hospedeira. E em nome daquela pessoa, ele entra. É assim que ele age. Por isso, queridos, na página 94 diz ainda sobre a personificação dos mortos: não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram. Lembram-se vocês quando Saul pediu para falar com Samuel, o profeta Samuel que já tinha morrido? Satanás imitou e apareceu lá uma aparência de Samuel. Não era Samuel. Mas, queridos, Satanás pode aparecer do jeito que ele quiser. Mas nós sabemos pela Bíblia que os mortos não voltam. Os mortos não aparecem. E os mortos não louvam o Senhor. Mas não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Não é difícil. Eu lembro da experiência de uma prima, que ela era espírita, e o pai, que é o meu tio, faleceu. Quando fui visitá-la, ela me perguntou: os mortos podem aparecer? E eu disse para ela que não. E ela então contou que ela estava varrendo a área da sua casa, e de repente ela ouviu a voz do pai dela. E quando ela olhou para trás, era a vizinha que estava na cerca, conversando com ela com a voz do pai. Era a voz do pai dela, mas quem estava ali na cerca falando era a vizinha. E falando de coisas que somente o pai dela sabia. Queridos,
Os demônios, eles aparecem na voz e no formato também. Pode tomar a forma de uma mulher, ou de um homem, ou de uma criança, ou enfim, do que ele quiser. É o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás. Qual é o mais bem-sucedido engano de Satanás? A intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria e para muitos suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Hoje no mundo existe uma ênfase muito grande nos anjos. Anjo de Deus não aceita adoração. Anjo mau aceita ser adorado. Anjo de Deus não fala nada que seja contrário à Bíblia. Os anjos maus falam muitas coisas contrárias à Bíblia. Satanás tem poder para fazer surgir perante as pessoas a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. E finalmente, Satanás aparecerá personificando o próprio Jesus. Finalmente. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro através do seu poder operador de milagres. Satanás pretenderá personificar os anjos de luz e então personificar Jesus Cristo. Bem no pé da página 94. Primeiro, Satanás vai aparecer personificando anjos de luz. Essa é a primeira manifestação enganosa dele. Agora, no tempo do decreto dominical, para que o decreto dominical seja aprovado, ele vai aparecer em vários lugares como anjo de luz, para fortalecer o movimento da imposição dominical. Mas depois que a porta da graça se fechar, agora será o momento em que ele vai aparecer como Jesus. Não mais como anjo de luz, mas como personificando o próprio Jesus, o falso Cristo. Satanás sairá a campo e personificará Cristo, diz na página 95. Bem em cima na página 95. Ele sairá a campo e personificará Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás, vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que participam de sociedades secretas. Quem domina o mundo? Sociedades secretas. São os verdadeiros líderes mundiais. Existe uma elite mundial oculta que domina o mundo. Não é o presidente da república. Existe uma elite mundial oculta que está por trás das cenas. E queridos, as sociedades secretas têm nas suas mãos o poder. Satanás atua através delas. Nem mesmo o Papa é ele que dirige o mundo. Existe um outro poder por trás dele, chamado, no Vaticano é chamado de Black Pope, Papa Negro. Ele é quem comanda e quem dirige os passos do Papa que se veste de branco. O Papa Negro hoje chama-se Adolfo Nicolas, é um espanhol. Ele é o cabeça geral dos jesuítas. Queridos, na página 95, Satanás se transformará, na verdade, em anjo de luz.
Essa é o primeiro engano. E depois, no meio da página, diz, como ato culminante no grande drama do engano, como ato culminante, o que ele fará? O próprio Satanás personificará Cristo. Assim o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se àquela descrição feita na Bíblia do Filho de Deus, lá em Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 15. Ele vai aparecer com aquele brilho, daquela forma. A glória que cerca Satanás não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Então ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. E o povo se prostra em adoração, enquanto ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso, compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, no seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. E o povo que o está adorando diz: nós já sabíamos. Nós sabíamos que estávamos certos e que os que guardam o sábado estão errados. Agora o próprio Jesus está dizendo que realmente ele fez a mudança. Queridos, o povo que já está adorando o falso Cristo terá a sua fé confirmada quando ele, o falso Cristo, falar: e realmente eu fiz a mudança do sábado para o domingo. Aí virá então o decreto de morte. O decreto dominical será o primeiro. O decreto de morte será o segundo. Quando Cristo, o falso Cristo, aparecer, confirmando que realmente houve a mudança, então ele dirá: e toda a desgraça do mundo que vocês estão vendo se deve a eles que rejeitam santificar o quê? O primeiro dia da semana. Aí virá o decreto de morte. Assim como houve no tempo da rainha Esther um decreto de morte contra o povo de Deus, assim também haverá um decreto de morte contra o povo de Deus no tempo do fim. Assim como no tempo da rainha Esther nenhum filho de Deus morreu, assim também no tempo do fim nenhum filho de Deus vai morrer em resultado do decreto de morte. Porque Cristo, Miguel, o grande príncipe, aparecerá para libertar o seu povo. E será salvo todo aquele que for achado no livro do Cordeiro. Os santos filhos de Deus observam com assombro o que está se passando no mundo. Eles também serão enganados? Não. Adorarão a Satanás? Não. Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhem para cima. Enquanto todo mundo está adorando o falso Cristo, o povo de Deus ouvirá uma voz dizendo: olhem para cima. E eles olharão para cima e verão quem? Aquela nuvenzinha, aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que vem crescendo e crescendo. É Cristo rodeado pelos seus anjos. Mas será que Satanás não pode imitar a volta de Jesus? Eu acreditava que sim. Como a revelação da verdade é progressiva, então eu descobri, há poucos anos atrás, 15 anos atrás, eu descobri que Satanás não pode imitar a volta de Jesus. Isso está no livro Grande Conflito, página 625, está na página 96 de Eventos Finais. Diz aqui: não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Eu pensava assim: ele pode muito bem descer do céu com quantos milhares de anjos ele tem? Muitos milhares de anjos. Ele pode muito bem descer do céu com todos os milhares de anjos dele, imitando a volta de Jesus. Depois eu li aqui: não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Mas o que ele fará então? Ele vai aparecer aqui na terra, vai aparecer ali, vai aparecer em vários lugares, vai andar na terra.
vai fazer discursos que eram de Jesus e vai pronunciar a bênção dele sobre os que transgridem os mandamentos de Deus. E o povo de Deus terá mais uma vez confirmada a decisão de que este é o falso Cristo. O povo de Deus sabe, tem o discernimento. Farão milagres. Você já parou para perguntar por que no tempo de Jesus tantos milagres eram operados e hoje não? Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, até a sombra de Paulo, de Pedro, até a sombra de Pedro curava. Até o lenço de Paulo curava. Vocês já leram na Bíblia? Pegavam o lenço dele, levavam e as pessoas eram curadas. E hoje nós oramos, oramos e oramos e as pessoas não são curadas. O problema está em nós. Satanás quer que você pense que o problema está em você, porque assim você vai ficar se angustiando, sofrendo, achando que está vivendo em pecados conhecidos e se depreciando, se torturando. Mas este não é o plano de Deus. Leiam agora o que está aqui. Vamos ver aqui na página 98. Página 98. Lá embaixo, na página 98, diz assim: a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Sim ou não? Sim. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Satanás se especializou em milagres. Como se especializou? É óbvio, Satanás ele não nasceu sabendo, não. Aliás, ele nunca nasceu, né? Ele foi criado, né? Um anjo perfeito, pois ele pecou. Mas mesmo como um anjo pecador, como um anjo caído, ele tem que aprender as coisas. Ele tem que aprender as coisas. Ele observa e ele faz. Ele observou Moisés realizando os milagres no Egito, e aí ele tentou o quê? Reproduzir. E ele conseguiu fazer o primeiro, o segundo, mas aí não conseguiu mais. Então, queridos, o que Deus está nos falando hoje é de que não é plano de Deus que hoje façamos da mesma forma a obra de curas e milagres, a ênfase da nossa pregação. Porque muitos seriam enganados. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois falsas obras de cura, pretendendo ser divinas, serão realizadas. Então, qual é o plano de Deus hoje? O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. A nossa segurança é a Bíblia. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo a lei é o testemunho, nunca verão a alva. Deus opera milagres no meio do seu povo? Sim. Mas a ênfase não é o milagre. A ênfase não é. A nota tônica não é um milagre. No mundo evangélico de hoje, a nota tônica é um milagre. A pregação gira toda em torno de milagres. Expulsão de demônios. Exorcismo. O povo de Deus sincero também expulsa demônios, mas não coloca ênfase nisso. Também faz milagres, mas não coloca nenhuma ênfase nisso. Porque a nossa ênfase é a Bíblia. O assim diz o Senhor, está escrito. É a verdade pura e cristalina. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Aqui diz, na página 99, lá em cima, a negligência à lei de Deus. Se continua em desobediência à lei de Deus, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador.
Às vezes, quando vocês ligam a televisão lá no Brasil e colocam o canal na Igreja Mundial, onde só trabalham em cima de milagres. Você vê tantos milagres, tantas coisas acontecendo, que você começa a se questionar. Mas, queridos, lembrem-se que tudo isso Satanás pode fazer. A única coisa que Satanás não faz é pregar a verdade pura e cristalina, de que os filhos de Deus precisam obedecer os mandamentos de Deus. Isso ele não faz. O resto ele faz. Ele não cria uma igreja obediente, mas sim uma igreja que despreza a lei de Deus e que acredita na manifestação dos milagres. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio da Bíblia. Pelo testemunho da Bíblia, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Que Deus nos ajude, queridos, a colocarmos nossos pés firmes em cima desta plataforma bíblica. Sermos o povo da Bíblia, que memoriza a Bíblia, que pratica a Bíblia. Ou assim diz o Senhor. E que andemos bem perto de Jesus, seguidores de Jesus, mas seguidores de perto de Jesus. Sempre perguntando o que faria Jesus se estivesse em meu lugar. E a resposta vem de pronto. Jesus responde para você quando você faz essa pergunta. Em todas as situações você terá uma resposta. Se perguntar, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? O Espírito Santo dará a resposta para você. Amém? Amém.